Olá, Papanduva, o Planalto Norte e toda Santa Catarina. Estamos aqui hoje com o candidato a deputado estadual, Jefferson Schuppel, ex-vereador e também ex-secretário e ex-prefeito aqui da nossa cidade de Papanduva. Então hoje ele está aqui junto com a gente, com a TVR Papanduva e a Falu FM 87.9 de Papanduva. A gente vai então fazer a entrevista com o candidato a deputado estadual, né, por Santa Catarina. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Valdeci. É um prazer enorme falar para os ouvintes da Falu FM e todos que nos acompanham pelas plataformas da TVR Papanduva. É uma grande satisfação participar, trazer a minha história, as nossas propostas, principalmente o povo de Papanduva, né? Então, e todo o Planalto que nos acompanha também, né? Todo o estado que nos acompanha, trazer as nossas ideias, apresentar o nosso nome à disposição de Santa Catarina. Então, vamos falar um pouco, Jefferson, da tua trajetória política, né, aqui da cidade de Papanduva, como vereador, né, e após, né, prefeito aqui da cidade de Papanduva, né. Então, né, foi num avanço, vi na cidade aqui de Papanduva, né, durante aí o período que você governou, né, então eu queria que você falasse, né, dessa trajetória tua de vereador, ex-vereador, ex-secretário e ex-prefeito de Papanduva. Valdeci, eu tive a honra de iniciar, na verdade, a minha carreira política como secretário da Agricultura. E acontecendo a maior entrega de implementos agrícolas para as associações. Foram 4 milhões de reais e que nós distribuímos entre 8 associações em Papanduva. E posterior a isso, outra luta que a gente teve foi as faltas de luz que existia na nossa região, prejudicando muitos fumicultores. E posterior a isso, eu fui candidato a vereador, tive êxito, fui o mais votado do meu partido na época. E tive êxito e por grande insistência da população, fui para a Secretaria de Infraestrutura, onde também fizemos um pacote de pavimentação muito grande na época. O segundo maior, eu acho que posterior, quando eu estava prefeito, foi mais pavimentado, mas fizemos e demos muita atenção. E fiquei 1 ano e 8 meses na frente da Secretaria de Infraestrutura. Posterior, voltei à Câmara de Vereadores, fiquei 4 meses, onde apresentei 3 projetos de leis, diversas indicações, conseguimos aprovar 3, quase um por mês, né? Fiquei 4 meses de vereador. Posterior, fui eleito, após 4 meses, fui eleito presidente da Câmara, né? Então, passando esse tempo com a desistência do prefeito interino da época, Jaime Jankowski, né? Assumi a prefeitura num momento crítico, não só administrativamente e político, mas também enfrentava as fortes chuvas. Então foi um momento bem complicado, entre 2 momentos, mas fomos com o pé no chão, com tranquilidade, com responsabilidade e conseguimos lograr êxito, enfrentando mais uma enchente lá em outubro, onde teve aquele episódio da ponte, da autopista, aquele problema com a autopista que não resolvi, que nós tomamos a atitude. Mas nesse 1 ano e 8 meses que fiquei à frente da prefeitura, tenho orgulho de dizer, o trabalho que a gente fez. Por exemplo, mais de 33 milhões de obras estruturantes, deixamos dezenas de pavimentação para o atual prefeito inaugurar, ginásio de esportes para o atual prefeito inaugurar, casa do empreendedor para o prefeito atual inaugurar, muitas pavimentações. Tem obra que nem foi inaugurada, por exemplo, o posto do Rodeiozinho, que é uma obra nossa, com ordem de serviço licitado, que ainda não foi inaugurado. Então, e também, mas o mais importante disso, vale dizer que esses 33 milhões de obras estruturantes foi cuidar das pessoas. O funcionarismo público, eu em 18 meses consegui dar um aumento de 18% para os funcionários públicos. Piso para os técnicos de enfermagem, tivemos então diversas outras atitudes administrativas que melhorou a população, né? Entendo que naquela época a nossa saúde também vinha
conseguimos sempre com diversos médicos, medicamento nunca faltou. Então, entregamos com todo isso que falei, e não vou me alongar muito, porque senão a gente fica falando só do tempo do mandato, mas e ainda conseguimos entregar quase 2 milhões em caixa para o atual prefeito Ocai. Então, vejo que nosso papel como prefeito foi importantíssimo e me orgulha muito dessa história. Muito bem. E a gente, então, agora vamos entrar na linha, né, da candidatura a deputado estadual, né? A gente sente, né, que a nossa região aqui, né, do Planalto Norte, né, é muito desguarida, né, sobre, né, uma representação, né, lá em Florianópolis, né. Então a gente vê, né, que há necessidade de um deputado, né, para representar o Planalto Norte, né, Santa Catarina e Papanduva, né, especialmente as cidades vizinhas aqui, né. Então, se, né, caso vinha a ser eleito, né, como, né, você pretende daí, né, a representar né, o nosso Planalto Norte como deputado estadual? Você foi, na verdade, vejo que há viabilidade no nosso projeto e é muito importante. Nós faz mais de 10 anos que não temos mais de 10 anos, não sei exatamente, o último foi o deputado Antônio Aguiar de Canoinhas, que nós não temos representante na Assembleia Legislativa. Nós tivemos uma reunião com a Fiesc, no Voz Única, o programa Voz Única, onde se apresentavam os candidatos do Planalto Norte, e lá nós vimos números que nos assustam. O nosso abandono na nossa região, por não ter representante. Vou contar um episódio, por exemplo, que quando eu estive prefeito, teve um programa do Santa Catarina levado a sério, que o Jorginho, o governador, chamou todo mundo, os prefeitos e os deputados que representavam as cidades. E lá tinha diversas obras que já estavam em demanda com o ex-governador Moisés, e o Jorginho queria entender, e algumas ia continuar e algumas não. Mas ele deu uma meta para cada deputado e tal, e os deputados que nos acompanhavam, eu tinha 3 deputados junto comigo, vamos dizer, nessa reunião, para defender as pautas do Papo Novo. Um era de Joinville, outro era de Bombinhas e um de Blumenau. Então, a defesa deles é por cidade que eles têm a representatividade. E o nosso Planalto Norte catarinense fica sempre fora, e Papanduva também de fora. Então, naquela reunião, claro, que tivemos 3 milhões, saímos com obras para executar obras, mas garanto que se nós tivéssemos um deputado, nós tínhamos saído com mais êxito nessa questão. Então, vejo que essa falta de representatividade na nossa região é essencial, não só aqui em Papanduva, mas no nosso Planalto Norte Catarinense inteiro. Nós temos mais de 300 mil votos aqui na região e não temos um deputado. Então, é muito triste. E um deputado, além de representar, defender as bandeiras, tem 20 milhões de emendas por ano. Então, imagine quanto isso dava de fazer 80 milhões no mandato na nossa região. Então, por esse motivo que aceitei esse desafio, tenho a certeza que a experiência, vamos levar essa experiência que tivemos na frente da prefeitura, das secretarias, da Câmara de Vereadores, então eu tenho certeza que a gente, chegando a Leste, irá representar Papanduva, a nossa região do Planalto Norte Catarinense, e irá fazer um trabalho com excelência e trazendo os recursos para nossa região. E não é trazer os recursos, é devolver o dinheiro dos nossos impostos, voltar para a nossa região, que muitas vezes vai para as grandes capitais, para as grandes cidades, que é onde que tem onde tem os deputados, né, lá eleitos. Então, vejo que o Planalto Norte Catarinense tem a oportunidade, e agora a Papanduva também tem a oportunidade de ter um representante na Assembleia Legislativa. Muito bem. E vamos supor, né, qual será a bandeira, né, que o deputado vai, né, sendo eleito, né, vai defender lá, né, assim, vamos supor, dar mais visão ao empresariado, à agricultura, né, o homem do campo, né,
que sempre tem que, né, debater sempre, né, essas questões, né? Então, qual será a visão daí como deputado? Na verdade, nós temos diversas bandeiras. Saúde é muito importante e sempre é prioridade, saúde. Infraestrutura, nossa região, nós temos a EC 120, temos a ligação do Vale do Itajaí, do Craveiro aí para Papanduva, a ligação do Vale, a única, acho que uma das únicas ligações que ainda não está pavimentada na região aqui, né? Então essa é uma briga também. O homem do campo, muito bem, você falou, sempre defendia essa bandeira e tem uma lei aprovada pelo deputado Sargento Lima, que é a classificação do paiol no fumo no paiol, que já está aprovada, PL 010, mas eu tenho orgulho de dizer que eu tenho o início dessa bandeira junto lá com o pessoal de Irineópolis, e eu levei esse projeto de lei, a ideia desse projeto de lei que foi aprovado antes no Rio Grande do Sul, e queria fazer uma lei popular que existe, mas precisava um monte de assinatura. Então, nós tem um dedinho nosso ali, participei de diversas audiências, a infraestrutura rural muito importante, principalmente a questão da eletricidade, os nossos produtores rurais também estão se desenvolvendo. E uma outra questão, o produtor de fumo esse ano se levou uma invertida muito grande. Vou contar, a classificação sempre foi rebaixada. Tipo 1 era classificada do tipo 2. Então, o BO1 era para BO2, o CO1 para CO2. E isso gera um prejuízo. E existe uma instrução normativa pelo Ministério da Agricultura, no MAPA, que define a classificação do tabaco. O que é uma ideia, uma das ideias, de diversas ideias que nós temos com o projeto? É o governo se intermediar, através da SIDASC, EPAGRE, e ter um intermediador. Porque o produtor diz que é tipo 1, e realmente... acompanhei porque eu tenho experiência na área, eu vi tipo 1, a empresa classificava tipo 2. Isso foi com diversos agricultores, e quem está nos ouvindo e vai nos acompanhar sabe do que eu estou falando. E tem que ter um intermediador, um técnico, conhecedor da área, que executa essa instrução normativa. Senão não vai adiantar. A empresa fumageira sempre vai gerar lucro e vai puxar para o lado dela. E quem fica o prejuízo? O produtor rural, o fumicultor. Então essa vai ser uma das nossas brigas, e eu acho que é possível, há possibilidade, o governo está com os cofres cheios, uma super arrecadação, dá de fazer isso aí. E claro que a produção do tabaco também gera imposto. Mas também infraestrutura muito importante, pavimentações, ajudar os nossos pequenos municípios. Hoje, no município de Papanduva, eu falo por experiência própria, município de Major Vieira, Monte Castelo, que são municípios menores, nós não sobrevivemos com o que nós arrecadamos. Nós mantemos o serviço essencial, mas para melhorar as infraestruturas, nós precisamos de parceria, de emendas, de deputados. Então, com certeza, essas vão ser as bandeiras que vamos levar para a Assembleia Legislativa. Então, a gente... não sei se o candidato tem mais alguma, né? Então, a gente teve aqui na TVR, né, Papanduva, e para os telespectadores aí, né, que acompanham a gente, pela Fala UFM 87.9, né, a gente teve a presença do candidato a deputado estadual, né, Jefferson Schuppel, né, e a gente agradece, né, de coração a tua presença aqui, né, e para nós finalizar, você deixa uma mensagem, então, a todos, né, os papanduvenses, o Planalto Norte, né, catarinense, e todos, né, de Santa Catarina, né, para nós finalizar aí a entrevista com o candidato Jefferson Schuppel. Eu que agradeço o espaço, quero aqui te dar parabéns pelo trabalho, pelo seu empenho, pela comunicação, sempre levando informações. Fico muito feliz e agradecer a 87.9, Falou FM, a TVR Papanduva. De coração, muito obrigado. E também a você que nos acompanhou, muito obrigado. Quero aqui agradecer a todos e dizer que chegou a nossa hora, a hora do Planalto Norte Catarinense ter o seu deputado estadual. Então, eu peço que a gente tem que votar em região. Nós temos que pensar que chega dos paraquedistas levar nosso voto e levar as esperanças de nós melhorarmos a nossa região. Então, antes de votar, pense,
porque nós temos uma viabilidade eleitoral e acredito, Valdeci, que a nossa região se unindo, nós podemos conseguir esse objetivo, que há décadas não temos um deputado estadual representando a nossa região. E isso quem perde é a nossa população, a nossa região, que é a região considerada a região mais pobre do estado, e ainda não temos um representante para brigar por que é de direito nosso. Então, a você que nos ouviu, muito obrigado, e se você me autorizar, eu quero pedir o voto aos nossos ouvintes e também a quem nos acompanha pela TVR, peço o seu voto. Então, vote no dia da eleição, vote Jefinho 12001. Conto com a ajuda do Planalto Norte Catarinense de Papanduva para a gente brigar pelo que é direito nosso. Obrigado. Muito obrigado. Valeu.